Bom dia, pessoal. Acho que a gente já pode começar aqui com o nosso evento, com o nosso webinar. Obrigado a todos aí pela presença. Bom dia. É, bom, hoje meu nome é Elcio Kodama, sou diretor comercial da Nórdica. É um grandíssimo prazer tê-los nessa ocasião. Hoje, como o próprio nome do webinar diz, Alteryx e Grados, um case de evolução do S&OP, a gente vai trazer um caso de uso real na utilização do Alteryx, solucionando um grande desafio de negócio num projeto de consultoria que a Grados conduziu, né? E para isso, temos a consultoria, a Grados, que vai trazer um caso aqui de um cliente na área de alimentação animal, tá? De rações e produtos para os seus pets aí, né? Que é o foco do nosso bate-papo de hoje. Bom dia, Vitor. Bom dia, Elcio. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Bom dia, Leandro. Bom dia, Elcio. Bom dia a todos. Grande prazer aqui. Muito legal. Bom, lembrando que esse webinar ele deve ter a duração de aproximadamente 45 minutos, né? Ele está sendo gravado e estará no site da Nórdica após o evento. Então, se vocês quiserem rever ou repassar para alguém do seu conhecimento, da sua empresa ou de outra empresa, fiquem à vontade, tá? E as perguntas que vocês tiverem durante o nosso bate-papo aqui, vocês podem colocar no chat, tá? Para vocês, e ao final a gente vai tentar responder algumas perguntas. O que a gente não conseguir responder durante, ao vivo agora, a gente responde por e-mail, tá bom? Eu agradeço se vocês puderem renomear o seu nome para o seu nome que você fez a inscrição, para que a gente consiga identificá-lo. E assim, se você fizer alguma pergunta, a gente consegue depois responder por e-mail de acordo, tá bom? Muito obrigado. Bom, para quem não conhece o Alteryx, ele se destaca pela sua capacidade analítica, associado à facilidade e agilidade de resolver desafios relacionados a dados, né? Ela é muito intuitiva e poderosa, e mais importante de tudo, ela eleva a capacidade de uma pessoa de negócios a usar os dados, né, a trabalhar com os dados, a conseguir fazer muito mais com o que você conseguiria fazer sem uma ferramenta facilitadora assim, né? Bom, vamos ao case. Eu acho que a gente pode ir direto a ele. Gostaria então de agradecer ao Vitor Rocha, que hoje está conosco aqui, o associate da Grados Consultoria. Ele liderou o projeto em questão, e o Leandro Lolli, analista de negócios, que participou ativamente no projeto e na sua execução. Tá? Vitor e Leandro, vocês poderiam falar um pouquinho da Grados, o que é a Grados, o que vocês fazem, e depois, logicamente, do projeto que vocês fizeram, que é o case de hoje? Com certeza, Elcio. Obrigado pela apresentação. Para aqueles, então, que ainda não conhecem a Grados, talvez alguns aqui já nos conheçam, já até tiveram aí o prazer de estar com a gente num projeto, mas para aqueles que não conhecem, eu não posso começar a falar de Grados sem falar do Gustavo Perini. O Gustavo Perini, ele é presidente e fundador da Grados, tá? Ele previamente foi sócio da McKinsey, foi officer da GP Investimentos, ele também tem mestrado pelo MIT Sloan e é formado em 3 engenharias, engenheiro mecânico de sistemas e naval pela Universidade de Buenos Aires. Tá? O Gustavo fundou a Grados em 1996, tá? E inicialmente para apoiar o modelo de gestão da fusão Brahma e Antártica. Né? E a gente acompanhou essa modelagem, né, todo esse DNA de gestão tão importante da Ambev naquele momento. A partir dos anos 2000, nós nos dedicamos a todo o mercado e atendendo diversos tipos de indústria. Tá? Hoje a Grados ela tem 3 grandes unidades de negócio, né? São 3 grandes BUs aqui. A Grados Consultoria, que tem uma série de metodologias proprietárias, sempre buscando eficiência. Nós temos também a Grados Tech,
A Gradustech ela é responsável pela construção dos softwares proprietários nossos, que suportam as metodologias implantadas, e também é responsável pelo Customer Success, que é garantir que os nossos clientes estão usando a potencialidade dos softwares na máxima capacidade. E temos também a Gradus Analytics, que é um núcleo de excelência em processamento de Big Data e geração de insights, que dá suporte tanto à Gradus Consultoria quanto à Gradus Tech, além, né, dos seus próprios aplicativos de produtividade. Certo? É importante mencionar, uma vez que a gente está aqui falando muito de Alteryx, que é uma ferramenta que a gente usa muito, né? A Gradus ela foi campeã do Excellence Awards em 2019 e 2020. Então a gente tem uma história de muito sucesso e uso muito intenso de Alteryx. A gente de fato gosta muito e recomenda. É uma grande ferramenta. Tá? E a Gradus Consultoria, né, que é onde esse projeto que a gente vai falar hoje foi conduzido, né? Ela, como comentei, tem uma série de metodologias. Né? O orçamento matricial talvez seja o mais famoso no mercado, mas existem diversas outras metodologias que nós implantamos, como a transformação organizacional, integração pós-fusão e outros, tá? Todos eles com um ganho de produtividade gigantesco, cada um com seu respectivo foco. Independente da metodologia que a Gradus vai implantar, nós sempre buscamos alto impacto e alto retorno. Esse é o nosso DNA, né? Com resultados significativos obtidos por meio intensivo de Data Analytics. E aqui o Alteryx é uma ferramenta do dia a dia nosso, e não poderia deixar de ser, né? E também com o uso de softwares proprietários, que eu comentei há pouco, né, por meio da construção da Gradus Tech. Além disso, nós temos um compromisso muito forte com os nossos clientes, com uma dedicação intensiva, né, com pessoas bastante seniores alocadas aos projetos e com bastante tempo dedicado, uma estrutura de remuneração contingente a resultados, o que garante um alinhamento de incentivos com os nossos clientes, e um acompanhamento da implantação, que também é um outro grande diferencial, né? A gente não deixa só uma recomendação no PPT, a gente acompanha a execução das alavancas, né, das melhorias que a gente promove, certo? No final do nosso webinar aqui, vocês vão ter o link de acesso ao site, vocês fiquem à vontade para pesquisar um pouco mais, mandar mensagem para a gente e conversar, ok? Legal. Bom, então, eu queria começar a contar um pouco para vocês do case. Vou começar dando um contexto para que vocês entendam qual foi o cenário no qual a gente foi convidado a participar desse projeto, e depois a gente mostra a solução que nós desenvolvemos, tá? Com o Alteryx. Então, como o Elcio já havia comentado, nosso cliente é um player do segmento de ração animal, e na pandemia, surpreendentemente, ele sofreu uma influência muito positiva, ainda que o Covid-19 tenha impactado muito negativamente diversos mercados. No nosso caso aqui, os volumes de venda surpreenderam muito, muito positivamente, né? Os volumes de venda aumentaram bastante. A má notícia é que isso fez com que a empresa atingisse o limite de capacidade produtiva de forma inesperada. E esse atingimento do limite da capacidade produtiva trouxe alguns efeitos indesejados. Por exemplo, desorganização dos estoques, a perda de eficiência de produção, o menor controle das margens da produção e uma falta de previsibilidade no atendimento dos pedidos, né? Então, um cenário que talvez muitos conheçam aí, tanto pelo cenário de pandemia, ou um cenário diferente aí que é complexo para a gestão da produção. E aí, por meio da modelagem de SNOP com Alteryx, nós nos apoiamos em 4 grandes pilares, né, alavancas de melhoria. A primeira delas foi garantir uma previsão uniforme em toda a companhia da demanda do próximo mês. Depois, nós discutimos priorização de produtos e canais de atendimento. Depois, a predição da produtividade nas linhas de produção. E esse é um ponto muito importante que a gente vai destacar bastante aqui na conversa para vocês entenderem. E depois, uma otimização da alocação de produtos nas linhas de produção, tá? E com base nessa construção, nessa modelagem apoiada nessas alavancas de melhoria, nós obtivemos, no final, 2,6% de aumento de produtividade e um aumento de quase 7% de margem da produção. Vejam, para uma fábrica em limite de capacidade, você conquistar
esses dois aumentos é algo assim extremamente expressivo, né, e muito importante. Muito bem. Para ficar claro aqui a solução e para conseguir ilustrar e vocês ficarem mais imersos nessa nossa problemática, eu vou contar um pouquinho do processo produtivo desses elementos aqui em questão. A produção de ração, ela inicia-se com a mistura, e a mistura ela é feita em silos, nos quais as matérias-primas são misturadas para a formulação das fórmulas básicas. Tá? É uma massa, né, de alguns elementos, alguns componentes. Essa fórmula base, em seguida, ela é extrusada em linhas de produção, e na saída dessas linhas a gente tem já os grãos de ração. O que é importante a gente perceber aqui? As linhas de produção, como em boa parte das linhas produtivas por aí, em outras fábricas, em outros modelos produtivos, elas são diferentes. E a combinação de cada fórmula base em cada linha gerava uma produtividade distinta, de forma que a gente pôde explorar um pouco essas combinações. Tá? Depois dos grãos produzidos, eles eram ensacados e estocados, eles são ensacados e estocados, né, formando aqui os SKUs em diversas embalagens, diversas combinações e disposições, e por fim distribuídos, né? Então esses grãos, né, esses SKUs estavam no estoque, são distribuídos ou por meio de via direta, né, por via venda direta, desculpem, ou por meio de distribuidores, ora passando por centro de distribuição, ora não. Tá? É uma discussão logística que fazia parte aqui do problema. Então, agora que vocês já conheceram um pouquinho do contexto e do modelo produtivo, eu vou pedir para o Leandro dar continuidade aqui às explicações para vocês entenderem as nossas construções. Perfeito. Pessoal, primeiro eu vou começar explicando de forma mais superficial cada uma das 3 alavancas que a gente utilizou para a gente atingir os resultados, mas aí a gente vai entrar em cada uma delas e ser mais profundo nisso. A primeira alavanca que a gente utilizou foi a predição de produtividade desconhecidas. Acho que um exemplo vai ficar mais claro, mas como o Victor comentou, a combinação entre linha de produção e fórmula base pode gerar diversas produtividades diferentes. Mas, historicamente, a nossa indústria ela não tinha testado todas as combinações possíveis. Então, aqui a gente criou um algoritmo de cluster para predizer qual seria a produtividade que a gente desconhecia. Na segunda alavanca, é onde a gente conseguiu ter o maior aumento de margem, foi na modelação da cadeia da Sinop inteira, utilizando os estoques de toda a cadeia, de tal maneira que a gente conseguia maximizar o objetivo da companhia e melhor atender os clientes. E a terceira alavanca é a alocação das fórmulas bases nas linhas de produção, de forma que aumentasse a minha produtividade do sistema, considerando cada produtividade individual das minhas fórmulas bases. Vamos entrar agora no primeiro caso, que é a predição das produtividades desconhecidas, e eu vou dar um pouquinho mais de dado para vocês e mostrar alguns exemplos. Quando eu olho o meu histórico, a minha indústria ela tinha testado a minha fórmula base em diferentes linhas em apenas 36% das minhas combinações. Então, no meu mosaico, como se fosse uma matriz de linhas por fórmulas bases, tinha 36% populado. Então, o que a gente pensou em fazer, o que a gente executou? Dadas as combinações físico-químicas das minhas fórmulas bases, eu poderia clusterizar elas para que assim eu conseguisse predizer dentro da minha extrusora qual seria a minha produtividade em quilograma por hora esperado. Depois a gente fazer esse algoritmo, a gente resultou que minha planilha de linhas de produção fórmula base ficou preenchida a 70%, o que deu muito poder analítico para a gente otimizar no ponto 3, na alavanca 3, que eu vou retomar ali para frente. Mas para ficar ainda mais tangível, eu vou mostrar um exemplo de uma fórmula base qualquer, por exemplo. Vamos pegar aqui a fórmula base B. Eu sabia historicamente que a fórmula base B ela tinha sido produzida na linha de produção beta, na gama, na delta e no ômega, com produtividades percentuais em relação ao nominal da minha extrusora diferentes. Então aqui a gente pode ver que na delta ela ia 113% daquilo que era esperado, que é a nominal da minha extrusora, e na gama ia 90%. Então, intuitivamente, parece fazer sentido eu colocar a minha fórmula base na delta, porque assim eu consigo produzir mais quilogramas por hora de máquina.
mas a gente desconhecia a alfa e a epsilon. Então, a gente, de alguma maneira, precisava talvez preencher essa lacuna, porque poderia ser que a alfa fosse muito melhor que a delta que eu tinha. E aí, como a gente fez isso? A gente fez isso em 3 passos. O primeiro é definir quais são minhas variáveis do meu problema. E aqui eu adiantei um pouquinho, mas são variáveis físico-químicas da minha ração, né, da minha massa. Então, o que eu estou pensando aqui? O principal numa extrusora, quando ela está extrudando ou extrusando, é qual é o percentual de gordura da minha massa. Então, eu agrupei rações muito parecidas no percentual de gordura. E aí eu vou te mostrar quais são as outras variáveis já já. Depois de ter escolhido as variáveis, a gente faz o agrupamento e assim a gente prediz qual que é a minha produtividade nas minhas desconhecidas. Então vamos pegar a mesma receita B que a gente falou lá atrás. Eu tenho um caso aqui em que a receita B... Ah, desculpa. Leandro, acho que é legal de comentar com o pessoal aqui sobre clusterização, que é um termo que a gente fala bastante, mas para que a gente consiga estarmos todos na mesma página, queria falar um pouco sobre clusterização. Prometo que é breve, já retomo aqui as explicações, permito que o Leandro retome as explicações. Parte da grande solução desse problema foi fazer uma boa clusterização, com base em alguns elementos, como o Leandro acabou de dizer, percentual de gordura. Outro que a gente usou, por exemplo, é o tamanho do grão. E a clusterização nada mais é do que escolher elementos ou parâmetros relevantes para agrupar elementos que são similares. Então, imagine que eu tenha aqui 6 tipos de ração ou de elementos que eu queira combinar os parecidos. A clusterização nada mais faz do que segrega ou define conjuntos homogêneos em termos desses parâmetros, no caso aqui, gordura e tamanho de grão. Então, se a gente pudesse dispô-los todos num espaço com 2 dimensões, né, gordura e tamanho do grão, eu conseguiria claramente agrupar esses 3, esses 2 e o F, formando o cluster ABC, cluster D, cluster F. Só percebam que as clusterizações elas podem usar 2, 3, 4, N elementos necessários para criar agrupamentos muito homogêneos, muito parecidos, de acordo com o que o seu problema pede. Perfeito. E aí, pegando esse cluster ABC que o Victor acabou de explicar, a gente usou 4 tipos de variáveis na nossa clusterização. Então, a gente não conseguiria ver dimensionalmente. Mas a primeira variável é o percentual de gordura. Nesse caso aqui do cluster ABC é 39%. O segundo, para qual animal era destinado minha fórmula base. Então, é o animal A no nosso caso. O tamanho do meu grão, que aqui no caso seria um tamanho normal. E o segmento de mercado que estava destinado àquele produto, que é o do tipo A. Então, lembra que eu não tinha qual que era a minha produtividade para a minha produção alfa e epsilon? Quando a gente fez a clusterização, a gente percebeu que a fórmula base A e a C eram muito parecidas com a B. Então, eu poderia predizer, que aqui a gente está colocando na mediana, qual que deveria ser a produtividade da fórmula base B que eu desconhecia na linha de produção alfa. E qual deveria ser a minha produtividade da minha fórmula base B na epsilon, que seria 112%. E aí 112% ficou muito próximo daquele meu máximo que eu tinha chegado, se não me engano, na delta, que era 113. Então, quando eu colocar no otimizador linear, suponha que a delta era a melhor para todo mundo. Quando ele encher a delta, ele vai alocar a fórmula base B na epsilon, porque é a segunda melhor, e no sistema tudo se maximiza. Perfeito? Isso. Para aqueles que, imagino que tem algumas pessoas de PCP aqui, essas pessoas devem ficar de cabelo em pé quando chega o time de produto e pede um espaço em máquina para fazer um teste, né? Isso consome produção, isso gera tempo, você perde volumes no final do mês por conta dos testes. Esse método aqui permite que você consiga estimar ou predizer produtividade sem parar a máquina para fazer o teste. Ele é um ótimo indício, uma ótima forma de dizer quais são os melhores candidatos a um bom resultado de produtividade. Então, com isso, você economiza muito nos testes de produção. Tá? Lembrem, a gente saiu de 36% de combinações conhecidas para 70%. Então, a gente conseguiu popular muito nessa nossa matriz de produtividades e, com isso, abrir uma gama enorme, né, de novas possibilidades para otimização.
Legal. Indo agora para a segunda alavanca, aqui a gente fez todo esse NLP em si. Então, a gente está partindo da minha demanda, que a gente calcula no começo do meu mês, considerando o meu histórico. Além disso, a gente tem que combinar esse histórico de venda dos meus últimos meses com os pedidos em carteira, que são pedidos que ou eles foram feitos muito perto da data de fechamento do mês e já estão sendo adiantados no próximo mês, ou são perdidos meio represados que a gente não conseguiu atender dada a alta demanda. Com isso, a gente consegue utilizar as posições de estoque que eu tenho dos meus distribuidores para desenvolver qual que deveria ser a venda ótima para esse meu distribuidor, que a gente aqui chamou de cota. E, por fim, a gente conseguiu readequar todo o estoque da minha cadeia de tal forma que a gente direcionasse as vendas para canais mais estratégicos e para melhor atender o mercado. Então, agora eu vou entrar um pouquinho mais profundo como foi feita essa modelagem, e aí a gente pode, talvez fique mais claro para vocês. Esse aqui é o mapa ilustrativo para a gente traduzir para pessoas de negócio o que foi feito na modelagem do Alteryx. E eu vou explicar aqui da esquerda para a direita, e aí a gente vai entrando em cada uma dessas perninhas, entender mais ou menos como foi o algoritmo ali dentro. A primeira barra que eu tenho aqui é a demanda do meu próximo mês. As cores são meus canais de distribuição de venda. Então, o branquinho é meu distribuidor, o azulzinho é minha venda direta A e o azul mais escuro é a venda direta B. E eu tenho um pequenininho de outros que não fazem significância em volume. Calculada a minha demanda do próximo mês, seria uma previsão de demanda, eu faço a união com a minha carteira, que foi o que eu comentei. Seriam os pedidos não atendidos ou até que já são do próximo, da meu próximo mês, né? Assim, é como se eu tivesse apresado minha carteira no final de abril para maio. Então, eu faço a união, não seria a soma aqui, então é importante entender que seria uma união. Dada a união demanda e carteira, a gente adiciona SKUs para o distribuidor e reduz SKUs do distribuidor. Aqui eu estou reduzindo do pedido dele, do que a gente acredita que ele pediu para a gente. Então, aqui a gente faz um balanço para melhor servi-lo. Isso a gente tem a demanda que a gente chamou de ajustado, e com essa demanda ajustada a gente conseguiu variar volumes para melhor atender agora a venda direta A e a venda direta B. Aqui eu faço a linha do que seria o meu sales, da minha venda, para começar então a produção. Nessa conversão, eu transformo o SKU para fórmulas base, porque o pessoal do PCP, o pessoal da produção, enxerga receitas, não vai enxergar SKU na minha extrusora. Então, eu tenho um pouquinho de produtos não extrusados, mas o meu grande volume de massa é totalmente extrusado, e eu tenho minha produção demandada, que vem da minha venda planejada. Aqui eu vou usar as políticas de estoque da minha fábrica e dos meus CDs para adicionar e retirar volume de acordo com a minha política. Então, eu tenho minha venda planejada, a venda que eu preciso executar, minha produção que eu preciso executar nesse mês para garantir a minha demanda que eu estou calculando. Perceba que aqui a gente linkou tudo, desde do sales, da venda, até a produção nas minhas extrusoras. Vejam, de fato, como o Leandro comentou, esse talvez seja o maior ganho do ponto de vista de processo de juntar todo mundo na mesma conversa, né? É muito comum em empresas que estão se organizando em termos de S&OP, você tenha até previsões de vendas diferentes, né? A previsão da produção, a previsão do comercial, a previsão do marketing. Então, eu diria que o primeiro passo para ter sucesso numa implantação como essa, numa otimização como essa, é você unificar o modelo de previsão. Então, aqui, em torno dessa discussão, desse gráfico que vocês podem ver, a gente tem todos os principais players envolvidos desde a estimativa das vendas até a escolha da máquina correta a produzir. Todo mundo conversando sobre uma única base e saindo lá do primeiro ponto de sales, né, que é a estimativa de vendas, até a otimização da produção e definição dos estoques na cadeia. Isso aqui, essa visão uniforme e coordenada entre todos é talvez o maior segredo de uma boa construção, uma boa visão de S&OP. Perfeito. Agora a gente vai entrar em cada um dos meus passos e eu vou explicar com um pouco mais de detalhe como a gente fez. Então, o começo, como eu tinha comentado, a gente está construindo a previsão de demanda. Aqui você pode usar a modelagem que for melhor para a tua empresa, para a tua indústria. Aqui a gente testou diversas e a gente determinou qual que seria melhor no contexto que a gente estava passando.
nós fazemos a união da demanda e carteira e a gente faz isso no nível SKU cliente. Então, o Alteryx tem um poder muito grande nesse sentido, de permitir que a gente trabalhe com bases enormes e que a gente consiga fazer a previsão de demanda e todos os nossos cálculos no nível mais granular possível. Aqui está até as caixinhas do Alteryx, quem conhece vai conseguir ver. Não tem nada muito elaborado no sentido de precisa ter um código em R, em Python. Aqui é muito plug and play, totalmente nativo do Alteryx. Passando então agora para a próxima fase. Eu queria só fazer um comentário, Leandro, com licença. Acho que é legal comentar aqui com todos que muitas empresas fazem esse exercício, né, de conectar a visão de produção com a visão das vendas, mas não necessariamente no nível de SKU, né, e no nível de cliente. Isso aqui é um diferencial muito importante, né, para uma boa solução. É identificar qual é o SKU que pode estar sobreestocado em algum ponto da cadeia ou em algum cliente ou distribuidora que vai ser distintivo para uma melhor modelagem do S&OP expandido, olhando toda a minha cadeia para frente, né, na minha produção, e não só da minha fábrica, né? Isso gera um potencial enorme de aumento de margem no negócio. E reforçando, muitas vezes começa a ficar proibitivo essa modelagem no Excel e em outras ferramentas mais tradicionais. O Alteryx ajuda muito a gente a fazer isso de maneira recorrente, estruturada e com grandes dados. Muito bom. E aí o próximo passo seria aquilo que a gente utilizou nos nossos distribuidores. A gente teve a sorte, ou a competência, obviamente, do nosso cliente, de que ele tinha a posição dos estoques por SKU de cada distribuidor, o sellout histórico, e então a gente também conseguia calcular a demanda prevista para o nosso distribuidor. Então, isso é muito rico, porque aí a gente conseguiu realmente perceber o quanto que cada distribuidor precisava por SKU. E com essa pilotagem, a gente melhor atendia ele, de acordo com a política de estoque. Eu tenho distribuidor do meu Brasil inteiro. Então, dependendo do SLA, eu preciso ter uma política de estoque maior ou menor, e isso era totalmente flexível, totalmente combinado com o distribuidor. E com isso a gente utilizou como input, como parâmetro, nossos outputs dessa etapa aqui foi que para cada distribuidor a gente conseguia imprimir uma planilha falando, distribuidor, o teu SKU que faz sentido para você melhor atender o teu mercado na tua região, tanto de volume. E a gente imprimia para cada distribuidor automaticamente pelo Alteryx. E aí a gente basicamente só encaminhava como se fosse já o pedido do distribuidor para o mês, né? Basicamente é isso. Aqueles que estão conosco aqui, que interagem, né, com sua cadeia de distribuição, né, e terceiros, né, que são parceiros, né, do dia a dia, etc., sabem que existem diferentes níveis de maturidade, né, desses distribuidores. Uns são muito profissionais, extremamente competentes, né, nesse trabalho, outros têm um caminho para evoluir e otimizar. O fato é que nessa relação de parceria entre produtor e cadeia de distribuição, você conseguir sugerir um pedido ótimo para que ele melhor possa atender o mercado, traz uma inteligência muito importante, não só para aquele distribuidor atender melhor a região onde ele está inserido, mas também para toda a cadeia maximizar o potencial, né? E aqui eu estou falando de, eventualmente, reduzir estoques, diminuir capital empatado, chegar mais rápido ao mercado, não ter stockout. Tem muita inteligência por trás e melhoria no atendimento ao mercado com essa modelagem. Perfeito. Agora, indo para os outros canais de venda, a gente pega aquela demanda que a gente construiu e como meus distribuidores estavam mais superestocados e menos superestocados, com essa variação, a gente conseguiu ter um pouco mais de volume. E aí, para melhor atender a venda direta A e a venda direta B, a gente alocou esses volumes nesses canais de venda. Aqui, a diferença lá, em vez de eu entregar o pedido do meu distribuidor, né, como se fosse a cópia do meu distribuidor, aqui eu entrego para cada gerente de venda, dentro de como a empresa divide seus gerentes, qual é a meta de venda que se espera para aquela região dele, por SKU. Também impresso automaticamente pelo Alteryx. Exato. É importante a gente perceber aqui, né, que a gente está redistribuindo volumes no mercado. Isso não está sendo feito unicamente a nível de canal. Estou tirando o volume do distribuidor e colocando o volume nos outros canais. Não. Essa discussão está sendo feita por SKU, por cliente. Então,
pode ser que identifique que eu tenho um mercado muito mais ávido, uma região do Brasil muito mais ávida por produtos do que outra, com base na estimativa de vendas que eu comecei lá no meu primeiro bloquinho. Então, pode ser que eu só esteja trocando volumes de uma mesma região. Pode ser que eu esteja canalizando volumes do Nordeste para o Sudeste, do Sudeste para o Nordeste. Então, essa discussão ela não é unicamente por canal. Uma vez que eu estou modelando tudo por SKU, eu consigo dizer quais são os SKUs que estão aumentando vendas, quais são aqueles que estão freando, e por isso eu tenho uma otimização de estoques muito importante, que evita que eu tenha material parado nos estoques, perda por vencimento ou capital empatado. Muito bom. Então, resumindo toda essa primeira parte de modelagem da parte de sales, com base no modelo, então a gente consegue propor um mix revisado por canal no nível SKU cliente, capaz de promover o sortimento adequado e melhor atender o mercado no nível granular no nível mais granular possível, né? Legal. Com isso, a gente conseguiu ter a nossa margem aqui de mais ou menos 7% em margem líquida aqui, tá? Legal. Perfeito. Agora a gente vai para a nossa terceira alavanca, que é a otimização da alocação das fórmulas básicas. É a continuação do nosso roteirinhozinho, só que agora a gente vai entrar no campo produção. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu já fiz o melhor que eu podia para prever a minha demanda. Então, eu vou pegar essa informação que ela está muito boa, muito bem validada, em todos os níveis possíveis, para que a gente produza aquilo que precisa ser produzido para cumprir a minha demanda. Então, o algoritmo vai pegar assim, a venda planejada e as políticas de estoque da minha fábrica e dos meus CDs, considerando também toda essa LA da cadeia, para definir a produção necessária. Com isso, a gente utiliza um otimizador linear, que ele vai fazer basicamente alocar em qual linha de produção eu vou produzir qual minha fórmula base em quanto tempo, de acordo com a produtividade daquela minha fórmula base na linha de produção, considerando as produtividades históricas e as que eu previ na minha alavanca 1. Então, aqui que une toda a conversa, da alavanca 1 com a alavanca 3. E a função objetiva do meu otimizador linear é minimizar o tempo de produção, porque qualquer tempo que sobrar da minha minimização, eu estou pedindo para ele produzir minha demanda inteira. Se eu otimizar meu tempo, o que sobra, eu produzo outros itens que para mim também é mais vantajoso. Então, aqui que eu cresço toda a minha produção da minha fábrica. E é legal eu falar quais são as restrições do meu modelo. A minha máquina ela tem que trabalhar no máximo tempo que a minha indústria estava trabalhando, que era 24 horas por dia. Não teria como fazer milagre nesse sentido. E segundo, eu tenho que forçar meu modelo a não alocar o mesmo produto numa mesma máquina no mesmo tempo, porque não é possível fisicamente isso também. É que na matemática e na planilha tudo funciona. Então é importante a gente deixar o modelo bem redondinho nesse sentido. Exato. E vejam aqui que como as coisas vão se encadeando, né? A descoberta, né, a predição que a gente fez no ponto 1, ela é elemento fundamental aqui no ponto 3, e logo ali na frente vocês vão ver o quanto isso se transforma em ganho de produtividade para a companhia. Assim como eu só consigo otimizar as alocações, uma vez que eu sei qual que é a minha demanda, né, e como eu otimizo isso, como que eu uso essa previsão de vendas a meu favor, considerando os estoques que eu tenho na cadeia. Então, tudo fica muito encadeado num fluxo único de Alteryx para entregar as respostas a cada interessado dessa cadeia, desde da minha força de distribuição até minha força de vendas, e aqui a gente já está falando do nosso time de fábrica, no time de produção. Perfeito. E agora, como ficou esse meu algoritmo? Meus inputs são a venda planejada que a gente tinha construído, aqui o Bills of Materials, que é basicamente a conversão do meu SKU em fórmula base, ou seja, a transformação do meu SKU em receita, né? Qual seria os componentes químicos dentro da minha receita, e a posição dos estoques na minha fábrica e no meu centro de distribuição. Com os meus parâmetros, que é a minha política de estoque, e aqui a política também é super granular, no sentido de que eu quero ter mais de algum tipo de produto, porque eu estou vendo alguma coisa no futuro que vai me faltar de matéria-prima, eu quero ter menos. Então, o cliente aqui, ele consegue pilotar os parâmetros de forma como ele melhor atendê-lo, com a visão estratégica que ele tem. E quais são os meus outputs aqui? Qual é a posição de estoque estimada na minha fábrica e nos meus CDs? Dado que eu sei aonde estou saindo, o que eu estou produzindo e o que eu vou vender, definir mais ou menos qual que é a minha posição de estoque no final do mês é muito simples.
Também, qual que é o volume que eu preciso movimentar da minha fábrica para os meus CDs, para que as demandas de cada CD seja atendida em todo o meu país. E, por fim, que é a cereja do bolo, qual é a produção que eu preciso fazer em cada linha de produção, ou seja, quantas de fórmula base eu preciso produzir em quantas horas em cada linha de produção. E aqui o resultado disso é que eu saí, por exemplo, suponha que eu tinha que produzir 100 toneladas. Quando eu usei só a alavanca 3, só a otimização linear, considerando só a produtividade histórica, que era os meus 36%, eu consegui já ter um aumento de 1,6% de produção. Só de melhor alocar no meu dia a dia aquilo que eu já sabia. Quando eu coloco a alavanca 1, que é a predição, a clusterização que a gente comentou, a gente consegue ganhar mais 1%. E aí a gente consegue chegar em mais ou menos 2,6% de aumento de produtividade e uma indústria que já estava no seu limite, trabalhando 24 horas/7 para atender toda a demanda dela. Exato, né? Alguns podem dizer, nossa, mas 2,6%. Percebam que, primeiro, quando a gente fala de produção, 2,6% sem investimentos, sem mudança de layout, é algo extremamente importante e extremamente poderoso, especialmente para uma fábrica que está na sua capacidade total de produção. Tá? E mais interessante do que isso é o que a gente estava destacando, né? 1,6% de ganho de produtividade foi simplesmente por organizar a casa, por garantir que o produto esteja sendo alocado, né? A fórmula base esteja sendo alocada da melhor linha que o produz, considerando já aqui as restrições. Não é porque a máquina B é a melhor, é a mais eficiente, é a mais produtiva, que vai caber toda a produção lá. Não. Eu tenho que considerar todo o meu parque, a sua capacidade produtiva, a sua capacidade horária, né? Inclusive as paradas necessárias. Agora, quando eu consigo trazer 1% adicional de produtividade por combinações que eu não conhecia, que eu não tinha feito, isso, sim, é um ganho gigantesco que estava escondido, estava obscuro. E, mais uma vez, o elemento-chave para você enxergar esse 1% que você não estava vendo e não sabia do potencial é a predição das produtividades de máquinas ainda não testadas. E reforço aqui, né? Se você for separar todas as máquinas ou para encaixar produtos e testar todas as combinações, cara, você ia criar um rombo gigantesco nos teus estoques, especialmente numa situação de engargalamento de limite de capacidade produtiva. Quando a gente faz um método preditivo, inteligente, e escolhe ali os melhores elementos, os mais com maior potencial de geração de produtividade ou de aumento de produtividade, você tem um shortlist muito interessante para você começar a testar e produzir mais. Tá? Então, esses 3% eu diria que eles são um resultado muito, muito, muito bom, porque não exigem investimento e organizam ainda mais a produção. Tá? E para complementar, pessoal, esse modelo a gente rodou vários meses. Então, quando o meu modelo falava, usa essa fórmula base nessa linha, que era uma produtividade que eu não tinha histórica, essa informação real da minha produtividade real se torna histórica. Então, com o passar do tempo, você ia testando e ia validando se as hipóteses estavam corretas e em linhas com aquilo que a gente estava prevendo. Então, como é vivo, você vai conseguindo mês a mês rodar e ter a sua melhor previsão possível, sua melhor previsão de demanda possível, sua melhor venda planejada possível e sua melhor produtividade possível. Isso, fazendo um ponto aqui, já que o Leandro abriu aqui os mais detalhes, né, da nossa construção, essa retroalimentação, esse feedback das produtividades, ele é muito importante, porque as máquinas têm desgaste, o setor de produção faz melhorias de configuração de máquina, o setor de qualidade e de produto muda as combinações, as formulações de produto. Então, essas relações máquina-produto e as suas respectivas produtividades, de fato, são dinâmicas. Se a gente tiver isso estático, daqui a pouco você está fazendo aqui inferências erradas e sugerindo alocações erradas. Então, isso tem que ser retroalimentado no modelo para que você tenha sempre isso up-to-date, né, isso atualizado, né, aqui na formulação, na modelagem. Por fim, foi assim que a gente conseguiu o aumento de 2,6% na produtividade e o aumento de 6,8% na margem da companhia. Certo. Então, só para concluir,
nessa primeira nossa apresentação, chama atenção pelo esse aumento de 6,8% de margem, né? Uma parte desse aumento de margem está ligado, de fato, ao aumento da produção, então tem um aumento basal da capacidade produtiva da indústria, e eu tenho também uma parte dessa margem associada a uma melhoria do sortimento oferecido lá para o meu mercado. De novo, calcado em escolher os melhores SKUs para serem entregues ao mercado, escolher os melhores canais e evitar que eu tenha material parado, estragando nos estoques e, dessa forma, garantindo um melhor atendimento a toda a cadeia. Tá? Então, achei esse número é inquestionável, né? 7% de aumento de margem é algo brutal, em que você, de partida, não tem visibilidade e dificilmente acredita que ele existe. Quando você modela e começa a enxergar alavanca por alavanca, grãozinho por grãozinho desse número acontecendo, é um resultado fenomenal. Bom, Muito obrigado aí. Pessoal, lembrando aqui que vocês podem fazer as perguntas aqui no chat, tá? E que a gente já vai chegar lá nas perguntas e respostas, e eu queria só fazer um sumáriozinho aqui, e que é uma visão muito interessante, juntando cabeças brilhantes, ferramentas adequadas, né, e um problema para se resolver, né? Isso é o que a gente tem visto muito no mercado, como o uso melhor dos dados consegue resolver grandes desafios, né? E nesse caso, um processo de consultoria, um projeto fabuloso, com apoio do Alteryx em todo o processo, desde do entendimento das informações, preparando as informações, explorando possibilidades, usando métodos avançados como clusterização e até chegando na predição aí com otimizador, né? Isso tudo sem código, trabalhando grandes volumes de dados, sem necessidade de uma pessoa de TI, não que a pessoa de TI não seja valiosa, mas ela pode ser um gargalo muitas vezes dentro de processos, quando você precisa de muito conhecimento específico. Nesse caso, o Alteryx, ele quebra um pouco dessa barreira, permitindo que uma pessoa de negócio consiga fazer muito mais com os dados, né? E trabalhando, nesse caso, que foi importante que o Vitor e o Leandro colocaram, trabalhando a granularidade necessária para chegar à resolução do problema, né? Então, acho que um exemplo super bacana aí de uso inteligente dos dados aí, né, como um todo, né? Lembrando, pessoal, que a gravação vai estar no site da Nórdica após o evento, né? E antes de irmos para a sessão de perguntas e respostas, gostaria de convidá-los a ter uma conversa conosco ou com a Grados para contratá-los para projetos de consultoria estratégica, ou conosco da Nórdica para conhecer um pouquinho mais sobre como vocês poderiam utilizar o Alteryx na sua empresa, né? Estamos deixando aí tanto o e-mail para contato da Nórdica e da Grados, assim como o QR Code aí para vocês acessarem o site das empresas e conhecerem um pouquinho mais, tá? Bom, em relação às perguntas, deixa eu ver aqui, não sei se vocês estão vendo as perguntas aqui, Leandro e Vitor. Sim, estou vendo aqui, Elcio, a primeira aqui é do Paulo Rocha, né? Bom dia, muito boa apresentação, parabéns. Dentro desta demanda, por que a Gratos decidiu utilizar o Alteryx? Chegaram a pensar em alternativas tecnológicas? Estes dados são consumidos por alguma ferramenta de visualização? Então, respondendo ao Paulo aqui, Elcio, se você quiser mudar a dinâmica, me avisa, mas... Não, fica à vontade. Por que a gente usou o Alteryx? Acho que por alguns elementos. Primeiro, consideramos outras... Vou responder invertido. Consideramos outras ferramentas? Sim, a gente inicialmente começou a rascunhar no Excel, mas a gente percebeu que, para dar velocidade no processamento e granularidade, né, a gente precisava usar o Alteryx. Quando a gente faz combinação SK, o produto, essa planilha vai ficando muito grande, essa base de dados vai ficando muito extensa, especialmente quando a gente começa a considerar também históricos de mais de 1, 2, 3 meses e mais do que isso, né, até anual,
começa a ficar base muito pesada, então a gente foi para o Alteryx. Esse é o primeiro motivo. O segundo é que é um fluxo que é rodado mensalmente para dizer a produção, né, a alocação, melhor alocação de máquinas, todo mês. O Alteryx permite que a gente tenha uma construção muito robusta e recorrente, sem fragilidade típica de uma planilha de Excel, né? Quem já não viu um caso aí de bobear, errar uma fórmula e gerar um resultado errado lá no final? Então, acho que esses são os dois principais elementos, eu diria. E se os dados são consumidos em alguma ferramenta de visualização? Sim. Sim, a gente fez uma conexão com Power BI para ter reuniões executivas sobre essas construções e pactuar, né, fazer o consenso sobre demanda e produtividade. Além de gerar arquivos em planilhas para fornecer a cada um dos envolvidos, né? Os distribuidores recebiam ali uma planilha com os SKUs que receberiam, as gerências comerciais também, e a produção também, uma sugestão de alocação máxima. Complementando o Victor, Paulo, o Alteryx você consegue linkar tanto com o Power BI, quanto com o Tableau, com o ClickSense, ClickView, então você consegue colocar em qualquer tipo de visualização que você já utiliza na sua empresa. E uma grande vantagem do Alteryx é que as ferramentas de machine learning, que eu usei em clusterização, e de otimização linear já estão prontas, nativas do próprio Alteryx. Em outras ferramentas isso não é tão simples, às vezes você precisa fazer algum tipo de puxadinho, ou até programar o seu otimizador linear. No Excel, por exemplo, tem o Solver, que seria também um otimizador linear, mas ele não é tão robusto quanto o poder analítico Alteryx pode te trazer. Ótimo ponto. Bem lembrado, Leandro. A otimização foi um ponto crucial aqui para o uso do Alteryx também. O Guilherme está perguntando aqui também, né? Dentro do processo, tem alguma etapa de colaboração com o time de vendas, time comercial? Outra pergunta, qual o nível recomendado de colaboração nesse processo? Guilherme, essa é a resposta, é a chave do sucesso do modelo desse que envolve tantos interessados, né? Desde de vendas, né? Marketing e vendas até o time de produção. Então, tem sim uma interação. Quando a gente fala, vou até voltar aqui, vocês me permitem, voltar numa tela para falar aqui para vocês. Nessa discussão aqui, todo o lado esquerdo, né, azul e branco aqui, é a parte de vendas. Então, primeiro, quando a gente fala que a gente discute uma revisão do pedido ótimo para o distribuidor, o time comercial está entendendo e avaliando isso com a gente, para criticar as previsões que foram geradas, né, pela modelagem de vendas. Então, ele fala, olha, entendi que o modelo está dizendo que esse produto, as vendas estão reduzindo, mas a gente quer mantê-lo porque ele é estrategicamente interessante, então a gente vai promocionar. Esse input ele é capturado dentro do fluxo, ele acaba se tornando uma revisão nessa parte aqui do modelo, gerando então uma venda planejada que recebe sim os inputs orgânicos do time comercial. Então, te respondendo, tem interação com o time comercial e de vendas, e isso é fundamental para ter uma venda planejada adequada. Senão, o que acontece é o time comercial faz uma promoção ou por região, ou por produto, ou por canal, essa previsão foge, não é capturada e a produção fabrica outra coisa que não é de interesse. Tá? E além disso, eu tenho uma previsão errada de margens no final da cadeia. Tá? Então é fundamental e acontece ali naquele pedacinho. Acho que a gente tem espaço para mais uma pergunta aqui, uma pergunta e resposta. Então, parabéns pela apresentação, obrigado. Vocês comentaram sobre o acompanhamento e retroalimentação das eficiências de produção teóricas do modelo. Encontraram algum padrão para os desvios entre real versus teórico? Houve mais desvios positivos ou negativos? Estou entendendo que a pergunta está sendo feita sobre as produtividades, tá? A gente pode fazer esse exercício. Sendo sincero, Igor, a gente não tem, pelo menos aqui em mãos, um contraste entre a produtividade real e a que voltou. Mas a gente pode fazer esse exercício, sim. Não sei se o Leandro tem algum complemento aqui. Não, a gente não fez, na prática, uma comparação, mas é que a gente estava pautado tanto numa questão física que
não foi um ponto de convencimento. A questão principal da minha extrusora é que quanto mais lubrificante for minha massa, ou seja, quanto maior o percentual de gordura, mais eu tenho que desacelerar ela, porque senão ele desliza muito e não consegue chegar no ponto correto para fazer a massa. Então, era muito atrelado a isso toda a clusterização. Então, o pessoal estava confortável em trabalhar dessa maneira. Foi por isso que a gente acabou não avançando para tentar comparar os usos. Legal. São 10h52, acho que dá para a gente responder um pouquinho mais. O SJ Carlos perguntou sobre os componentes do Machine Learning, se são disponíveis no Intelligent Suite ou se estão no core do Alteryx. O SJ Carlos deve conhecer um pouquinho o Alteryx, né? Ou já conheceu um pouquinho. Os componentes preditivos aí do Alteryx, eles estão no core do Alteryx Designer, sim, né? E o Intelligent Suite, para quem não conhece, ele é um facilitador para ele identificar os melhores modelos, tá? Então, você pode usar ou não, né? No nosso modelo SJ Carlos, tanto o otimizador linear a clusterização preditiva, elas já estão no pacote R padrão, então você não precisa da nova licença e Intelligent Suite. Caso você fosse fazer uma modelagem de rede neural e algo assim, você precisaria desses pacotes que é do Intelligent Suite. Mas nesse caso a gente não precisou utilizar, tá bom? Aqui na Grados a gente até tem, foi uma decisão estratégica nossa de usar um modelo mais simples, porque o nosso cliente também utilizava o Alteryx, então ele era melhor para ele, para a continuidade do projeto, para que isso seja rodado e perpetuado na empresa, né? Para que ele utilizasse os modelos que são mais no core, como você disse. Legal. Acho que a gente podia responder uma última, que daí a gente já fecha, né? E o restante a gente vai tentar responder aqui por e-mail, tudo bem, pessoal? Então, tem mais uma pergunta do Paulo Rocha. Como eu já respondi uma dele, eu vou pedir licença e responder aqui. Trombini, tá? K. Trombini. Depois a gente responde o Paulo por e-mail. Parabéns pela apresentação, obrigado mais uma vez. Fiquei com dúvidas sobre a linha do tempo para a construção da demanda. Isso ocorreu durante o M0, falando do M0? Sim, exatamente. Legal você fazer essa pergunta, Trombini, porque a gente de fato fazia isso no primeiro, segundo dia útil do mês, já falando da previsão do mês. Ou seja, como o fluxo estava muito redondo, a gente conseguiu azeitar muito bem isso com o time interessado, né, com as diretorias envolvidas e garantir no primeiro, segundo dia útil já o que teria que ser produzido. Agora, para compor as demandas históricas, a gente olhava M-12, a gente olhava um ano para trás para garantir que sazonalidades tal estavam sendo consideradas na previsão de demanda. Tá? A gente rodava isso no início do mês para o mês inteiro. Legal. Bom, pessoal, muito bom conteúdo, na minha opinião, né? Acho que o Leandro e o Vitor deram uma aula aí de S&OP, ou do projeto como um todo. Acho que foi muito bacana, super claros aí. Agradeço a todos aí que participaram, lembrando que a gravação vai estar no site depois, se vocês quiserem reassistir ou compartilhar com seus colegas, fiquem à vontade. Obrigado novamente, Leandro. Obrigado novamente, Vitor. Obrigado, pessoal. Um prazer estar com vocês. Bom dia, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais, tchau, tchau.